Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E como hoje é um culto de Santa Ceia, nós vamos interromper o estudo de Reis, que nós estamos estudando, né, o templo de Salomão, que não é a igreja lá de São Paulo, mas é o templo que o pastor Felipe acabou de falar domingo passado, sobre a pregação da construção do templo. Mas eu quero me deter hoje sobre um único versículo que vai dar o fluxo para algumas passagens bíblicas que nós já conhecemos e algumas delas já estudamos aqui e precisamos trazê-las para relembrarmos do que Deus fez lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Capítulo 1, verso 29. Vamos ler em voz alta. Eu aprendi esse versículo ainda na igreja romana. Os irmãos entendem quando eu falo igreja romana, né? Então, eu aprendi esse versículo. Mas eu aprendi, mas não entendi. Eu só fui entender quando eu nasci de novo esse texto. Então, eu tinha os meus olhos cegos e eu quero trazer um pouco do meu testemunho do que eu aprendi com esse versículo que eu repeti anos na igreja, mas um dia a revelação chegou. Tá bom? Vamos abrir 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. E disse, aqui o João é João o Batista. É bom lembrar que João, o evangelista, está escrevendo o evangelho, falando do diálogo de João Batista, que avista Jesus, e ele diz agora, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos dizer juntos isso? Eis o Cordeiro, de Deus, que tira o pecado do mundo. Perfeito. Pai querido, fala conosco através da Tua santa palavra e muito obrigado pela Tua fidelidade e a Tua bondade para cada um de nós. E nesta mesa maravilhosa, nós queremos ouvir, junto aos Teus pés, da Tua maravilhosa graça. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Como eu tinha dito, eu era criança, eu ia para a missa todos os domingos, de manhã e à noite, inclusive no sábado. E há uma parte da liturgia, que é uma liturgia padronizada, que já vem do Vaticano, que os fiéis repetem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Eu lembro até hoje. Essa frase fez muita diferença na minha vida. Porque quando João está falando aqui no Evangelho, logo no capítulo 1, João, o evangelista, João Batista, que nós chamamos de João Batista, mas o nome dele é João, e Batista é um título que foi dado, porque ele batizava, preparando os filhos de Israel para receber o Messias. Então ele foi chamado de João o Batista. Na Bíblia em inglês você vai encontrar John the Baptist, quer dizer, João o Batizador, mas não é sobrenome. E João escreve dizendo que João o Batista olha para o seu primo de 30 anos de idade, que começa o ministério ali na região de Judá, e diz essa frase célebre, que nós precisamos amarrá-la lá no livro de Gênesis, capítulo 22. A resposta foi esta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez para muitas pessoas aí fora não tenha nenhum efeito esta frase. Mas eu quero dizer para você que essa resposta é a resposta de uma pergunta que um homem chamado Isaac, um menino um adolescente, 13 anos, possivelmente, fez ao seu pai quando, indo para o Monte Moriá, Abraão, em obediência a Deus, levou àquele monte o seu filho numa viagem de 3 dias. Ele levava o tutelo, ele levava todo o instrumental para imolar o seu filho, que Deus havia pedido, mas na verdade ali, naquele altar do Monte Moriá, Deus faria uma troca. E Deus prometeria naquele altar do Monte Moriá que um dia o Cordeiro de Deus viria.
Essa é uma pergunta que nós não podemos perder de vista. Porque hoje à noite nós estamos aqui na Santa Ceia, celebrando a mesa. Digno é o Cordeiro, como o Ministério de Louvor cantou hoje à noite aqui. Digno é o Cordeiro, cântico esse que aparece várias vezes no Apocalipse. Por que ele é digno? Por que esse Cordeiro é digno de receber o louvor? Vamos abrir agora em Gênesis 22 e vamos ver a pergunta clássica do livro de Gênesis, capítulo 22. Aqui é quando Abraão se dirige ao Monte Moriá. Esse Monte Moriá, ele vai reaparecer lá nos dias de Davi e Salomão. Davi vai comprar a eira de Araúna. Lembram, nós assistimos aqui há 3 semanas atrás, o pastor Felipe nos falou à noite sobre a eira de Araúna que Davi compra naquela região do Monte Moriá, e depois no livro de Crônicas, no 2º livro, capítulo 3, o Monte Moriá é citado, porque 1000 anos depois que Deus viu que Abraão ofertou Isaque naquele monte, e Deus disse, pode ficar com seu filho de volta, e agora eu te juro, Abraão, que a minha aliança com você está firmada, e deveras eu te afirmo que o teu descendente virá e abençoará todas as famílias da terra. Deus estava jurando a Abraão que esse descendente era Jesus, era o Cordeiro de Deus. E o primeiro versículo do Novo Testamento diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. E Deus ratifica lá no livro de Mateus, o evangelista, de que Jesus é descendente legítimo de Abraão, ele é israelita, da tribo de Judá, de Davi, e Deus havia jurado a Abraão no livro de Gênesis 22, depois que Abraão levantou o instrumental para cortar e imolar Isaque, Deus disse a ele, não faças isto, porque agora eu sei, porque ficou demonstrado que você é um homem de aliança. Você é capaz de imolar o seu filho. Agora eu posso contar com você. Mas eu não preciso do seu filho, porque eu nunca precisei de altares onde humanos seriam sacrificados. Eu não quero Isaque. Eu só quero um homem de aliança, com quem eu posso contar, jurar, fazer um pacto, para que deste homem, desta família, desta nação, deste povo, venha o meu filho que virá da tua descendência, e esse filho virá, e ele será o Salvador, o Cordeiro, e portanto, Abraão, eu não sei o que Deus falou depois, porque o texto não diz mais nada, eu acho que quando Abraão olhou, a Bíblia diz isso, ele viu um carneiro com chifre, preso entre os arbustos. Mas era um carneiro. Eu aprendi que a diferença de carneiro e cordeiro foi lá no Globo Rural, na década de 80. Até hoje eu lembro, quando eu era adolescente, assistindo o programa e vendo a diferença de carneiro e cordeiro. Mas ele mata um carneiro. Mas a pergunta de Isaque não foi sobre o carneiro. Papai, está tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? Por todo o Velho Testamento, cordeiros vão ser imolados no ceder da Páscoa, na refeição da Páscoa, e no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés, porque lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, quando o homem peca e transgride, ele mereceria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele vai atrás de uma veste folhas de figueira, Deus rejeita aquelas folhas de figueira, porque isso é a tentativa humana de se auto-justificar e se auto-redimir. E Deus tira as folhas de figueira e diz para Adão e Eva que um animal havia sido morto, Gênesis 3, 21, e da pele daquele animal, Deus cobre a nudez de Adão e Eva, mas o sangue do animal foi imolado, derramado. Por que estou falando isso? Porque lá no livro de Hebreus, há um princípio que percorre toda a Bíblia. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Meus queridos, eu estou pregando e olhando para os olhos de vocês, e estou ciente de que talvez 95% ou quase 100% estão entendendo o que eu estou falando.
Mas as pessoas aí fora, elas não entendem e elas perguntam para mim por que no Velho Testamento tantos animais eram mortos. Eu ouvi a pregação do pastor Felipe domingo passado e eu li um texto lá do capítulo 8 e do capítulo 7 que me assusta até hoje. Conta lá no livro de Reis quantos cordeiros foram mortos. Quantos animais foram mortos? Quantos animais foram sacrificados no dia que o templo foi consagrado? E algumas pessoas me chamam em particular assim, e precisa de tudo isso? Para que esses animais? Mas na verdade, o autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Às vezes a igreja não valoriza isso, ela não procura entender isso, mas os filhos das trevas sabem que para fazerem pactos com as trevas, eles precisam de animais, de galinha, de bode, de novilho, de carneiro. E o que muitos não sabem é que ao levarem esses animais para esses lugares, eu conheci pessoas que receberam demônios nos corpos delas, em seus corpos, porque elas levaram animais, elas não entraram lá na hora, mas eu disse para elas a posteriori: vocês levaram os animais, vocês não entraram lá na hora da aliança, mas o animal que vocês deram substituiu você em uma aliança com o diabo. E foi sangue de novilho, foi sangue de carneiro, foi sangue de galinha. Ah, pastor, mas eu nunca entrei nesse lugar. Mas você deu o sangue, você deu o charuto, você deu a galinha, você deu o pedido. E Satanás sabe que existe um princípio que perpassa toda a Bíblia. O sangue de Jesus não apenas nos lava, mas nos cobre da ira e do juízo e do ataque das trevas. O sangue de Jesus nos cobre, nos lava, nos limpa, nos justifica e nos protege. Não é à toa que ao celebrarem a Páscoa, instaurada por Moisés, comendo o cordeiro e colocando sangue nos umbrais, até o anjo da morte foi forçado a passar por cima. Daí a palavra Passover, to pass over, passar por cima, Páscoa em inglês, porque o sangue protege, guarda. E eu quero trazer boas notícias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E Apocalipse diz no capítulo 12 que essa batalha cruenta do reino das trevas contra o reino do povo de Deus, o reino de Deus, nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vamos vencer pelo sangue. É o sangue, não é a nossa força, é o sangue de Cristo. E a pergunta de João, a resposta de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a pergunta de Isaac no capítulo de número 22. Depois dessas coisas, versículo 1, pois Deus Abraão aprova. Se a sua Bíblia diz que Deus tentou Abraão, não é uma boa tradução. Deus não tenta, Deus prova. É possível que você tenha uma tradução aí agora, em sua casa, ou aqui pessoalmente, que Deus tentou Abraão. Está errada a tradução, Deus não tenta, Deus prova. E disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, vai à terra de Moriá. Aleluia. Vai à terra de Moriá, marque esse texto, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, ele já tinha fé até que Isaque poderia ressuscitar. Porque como é que vai imolar o rapaz? E agora ele diz, nós iremos adorá-lo e depois voltaremos. Ele não disse, eu voltarei. Voltaremos. Olha que fé. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, vai dizer que Abraão tinha fé de que Deus era capaz de ressuscitar Isaque em uma época que não se falava de doutrina de ressurreição. Vocês estão vendo como a Bíblia é linda?
A Bíblia é linda. Mas ele tinha fé que Deus podia ressuscitar. E diz o texto que, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, pai, eis a lenha. Vamos ler juntos. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro? E se você pegar no mesmo capítulo, no verso 8, ele dá a resposta, ele conjuga o verbo no futuro do presente, ele não disse, Deus já proveu, Deus já trouxe o animal, o cordeiro, não, Deus proverá. Até ouvimos agora a canção do Cláudio Claro, né? Yahvé, Jirê, meu Deus proverá, meu Deus provedor. Ele diz, Deus proverá onde? Posso falar com vocês? 2000 anos depois dessa fala de Abraão, Jesus, o Nazareno, com 33 anos, se apresenta diante de Pilatos. Sua mulher havia tido um sonho naquela noite e disse para o seu marido, não toque neste homem, porque este homem é inocente, ele não tem culpa, dolo algum. Naquela noite, uma semana antes, Jesus havia entrado em Jerusalém pela porta das ovelhas. Naquela semana, era a semana que precedia a Páscoa, e os levitas no templo precisavam examinar os cordeiros. Concomitante ao exame, ao escrutínio dos sacerdotes, dos levitas, examinando as ovelhas, porque devemos lembrar que no Velho Testamento, a Olga, o Roberto, a Rose, não poderiam trazer qualquer ovelha, não poderia ser cega, não poderia ter uma pata quebrada, não poderia ter manchas no corpo, ela tinha que ser sem defeito. E os sacerdotes, antes da Páscoa, examinavam ovelha após ovelha, e concomitante, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi examinado pelo Sinédrio, foi examinado por Pilatos, foi examinado por Herodes, foi examinado pela população. A mulher de Pilatos deu a sentença, este homem não tem culpa alguma. O Cordeiro estava qualificado, o Cordeiro estava apto. Ele mesmo havia dito dias antes, quem de vós me acusa de pecado? E esse cordeiro, João, o seu primo, que cresceu com ele, que conhecia, suas mães eram primas, Maria e Isabel. João, o Batista, o avista e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha! Essa é a resposta, queridos. Essa é a resposta que nós vamos encontrar lá no livro de João, de uma pergunta, mas vejamos, quem foi que ele matou? Um cordeiro ou um carneiro? Vamos ver. No versículo de número 9, chegaram ao altar, ao lugar que Deus já havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aleluia, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, e a sua Bíblia deve ter o A maiúsculo. É porque esse anjo não é qualquer anjo. Na teologia nós chamamos isso de teofania. O anjo do Senhor foi o próprio Deus que se levantou e bradou. E diz agora, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, porque agora, veja o que Deus vai falar. Eu sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esse era o teste, como diz nas empresas da década de 90, do ISO 14000. É o teste de qualidade. É o teste que Abraão, eu falei um dia desse no estudo bíblico com as mulheres do tênis clube, mostrando algo muito importante. A gente vive numa geração, os jovens de hoje, a sociedade de hoje, eles não sabem que as coisas não chegam no automático. Nós não valorizamos as coisas que tiveram um valor, que foram conquistadas por preço. Preste bem atenção. Você está comigo no capítulo 22, mas eu pergunto para você hoje à noite,
Quando foi que começou a jornada de Deus com Abraão? Qual foi o capítulo que começa Deus falando com Abraão e Abraão andando com Deus? Gênesis 12. Então vai raciocinando comigo. Gênesis 12, Deus chama, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis 13, Deus confirma a aliança. Abraão tem uma crise existencial, econômica, financeira. Ele vai lá descer para o Egito, desce para o Egito, se arrebenta, volta de novo, volta para a terra. No 14, ele enfrenta uma guerra, uma batalha, 5 reis contra 4 reis. E lá no capítulo 14, Melquisedeque aparece para ele. Ele se cansa, vai buscar Ló, seu sobrinho, que cá entre nós, nem deveria ter levado. Levou no pacote, na mala, deu problema, e aí ele é sequestrado, ele vai atrás de Ló, aí captura Ló, no meio da guerra, voltando cansado. Melquisedeque se apresenta a Abraão. A Santa Ceia é instaurada em Jerusalém. A cidade nem existia, Jerusalém, com esse nome, se chamava Salém. E lá em Melquisedeque, no capítulo 14, Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão e diz: hoje o teu Deus destruiu os teus adversários e os entregou nas tuas mãos. Há 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus também em Jerusalém, na cidade de Salém, entregou os nossos adversários nas nossas mãos. O pecado, o mundo, a carne, o diabo, as trevas foram derrotados lá na cruz do Calvário e ele entregou pão e vinho como memorial de uma aliança. No capítulo 15, Deus confirma a aliança com Abraão, ratifica. Abraão pergunta: qual é a certeza que eu vou ter que essa terra é minha? Ele perguntou: Senhor, cadê a escritura do imóvel? Você acha que Abraão não está aprendendo jornada com Deus? Desde o capítulo 12? No capítulo 15, Deus confirma a aliança. No capítulo 16, ele vai ter aliança com Abimeleque. No capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Abraão. Abraão era Abrão, mas agora recebe o nome de Deus, Abrahão. Deus era Deus, mas agora ele se chama Deus de Abraão. E Abrão se chama Abrahão. Sara era Sarai, agora ela é Sarah, o H. Eu estou dando o sopro do H, porque no H em hebraico você tem igual no inglês, Harold, Harvard. Então você tem o H, e Deus muda o nome de Sara, Deus muda o nome de Abraão, porque eles fazem uma aliança. E o mais lindo é que é ali que Deus passa a se chamar agora Deus de Abraão. Então no 17, hello? No 18, ele vai comer, ele vai almoçar com Abraão e Sara numa tenda debaixo dos carvalhais de Manre, e um almoço é preparado. O livro do Ashen Trater, nós lemos aqui, aquele judeu formado em Harvard, que mora em Israel, e ele conta no livro, mostrando aos judeus, que quem almoçou com Abraão foi Jesus Cristo, pré-encarnado. Antes de vir, ele aparece com 2 anjos, e Deus está caminhando com Abraão, disposto a encontrar um homem que responda em aliança a ele. Sabe o que Deus está procurando? Nesse capítulo 22, quando Deus disse: não mate Isaac, porque agora eu sei que tudo que eu pedi a você, para mim, você fará. E agora eu te juro, Abraão, que o teu descendente virá, e quando esse descendente vier, ele vai abençoar todas as famílias da terra, e é de ti que eu farei uma família, desta família formarei uma nação, desta nação espalharei sobre as nações da terra, e deixarei o teu povo na terra de Eretz Israel, na terra de Israel, que até hoje se chama com esse nome, e deste povo, e deste lugar, e deste cenário, a minha revelação virá. Isaías disse: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor para todas as nações da terra. Qual foi a resposta de Deus para Abraão? Vamos ver. Ele diz: agora, como eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Não era cordeiro? Por que é carneiro? O carneiro está preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar. Ele conjuga o verbo no futuro. Esse lugar se chamará: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Só que a gente pode
perder a visão da história se pararmos aqui. O versículo 15 nos ajuda. É muito difícil Deus fazer aliança e jurar. Deus não é tolo. Deus não pode jurar com um homem que pode quebrar a aliança. Ele não pode colocar o seu nome para que o seu nome seja depois levado para o Serasa, para o SPC. Ele vai jurar. Mas nós vamos ver que Abraão também vai falhar. Mas há uma história muito bonita, que eu já comentei aqui no capítulo 15, sem citar os detalhes, quando Abraão perguntou, como é que eu vou saber que essa terra é minha? E no capítulo 15, eu posso levar, antes de ir para o 15, eu quero que você veja o verso 16, o Senhor vai jurar a ele. Bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, eu jurei por mim mesmo. Diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela, que é Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Talvez a passagem que mais me encanta, porque nós estamos aqui na mesa do Senhor, e nós sabemos que lá na cruz, há 2000 anos atrás, Jesus tomou o lugar da Terezinha e do Nelson. Tomou o lugar do Eduardo. Vocês não podiam fazer uma aliança com Cristo, porque vocês e eu somos pecadores. Deus não poderia fazer uma aliança com Abraão e Abraão ser a outra parte da aliança e depois ele quebrar a aliança. A aliança abraâmica é uma aliança que permanece até hoje, ela deságua na aliança eterna. Mas que lindo é ver o capítulo 15 de Gênesis. Vamos ver Gênesis 15 rapidamente, porque eu quero voltar para o Cordeiro. Abraão pergunta para Deus como é que ele vai ser herdeiro desta terra se ele não tem descendente. Versículo de número 2, respondeu Abraão, Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus vai dizer para ele, versículo 4, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão apenas creu. Verso 6, esta é a frase que aparece em Romanos, esta é a frase que aparece em Gálatas. Os jovens que estão estudando Gálatas com o pastor Felipe, ele creu e foi imputado para a justiça. Depois você leia Gálatas, depois você leia Romanos. São as cartas mais importantes para a narrativa do Evangelho, o que é o Evangelho. E o primeiro que creu foi Abraão. Você sabe quem foi que pregou para Abraão o Evangelho? Deus. Deus se revelou a Abraão. Deus se revelou a Abraão. Ele creu. Ele pergunta, como é que eu vou ser herdeiro? Eu não tenho um filho. Deus diz, fique tranquilo, eu vou fazer. O querer e o efetuar. Diz a Bíblia que ele creu, lhe foi imputado para a justiça, ou seja, Deus atribuiu a Abraão que agora ele é justo. Mesmo ele sendo pecador, Deus aplica a sua justiça. Só que agora, ele diz no verso 7, eu sou o Senhor que tirei do Ur. E aí Abraão pergunta, né? E eu não sei se Deus viesse hoje, quantas perguntas nós faríamos a Ele. Que pergunta você faria para Deus na presença dEle? Que pergunta? Deus perguntou a Salomão, o que é que tu queres? Ele disse, eu quero sabedoria. Eu não sei o que muitos de nós pediríamos. Mas Abraão diz, Senhor, como é que eu saberei que eu vou possuir essa terra? E eu fico encantado com a resposta. Você não pode se assustar com a resposta. Eu fico muito triste, porque eu não estou pregando isso aqui apenas para você. Eu converso com pessoas aí fora. Assim como eu também era ignorante, há muitos que não desconhecem essa leitura tão linda que vamos ler. Deus vai pedir alguns animais. Esses animais que Abraão vai providenciar para fazer o pacto, a aliança, é bom lembrar
que nesses animais nós vamos encontrar cordeiro. Veja a resposta. Abraão, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades. Por que metades? Por que metades? A metade é uma aliança, as 2 metades. Eu quero perguntar a você que é casado, não precisa levantar a mão. Quem aqui que se casou e cortou o bolo? Por que o fotógrafo pediu para você cortar o bolo? É um ritual de aliança. São as 2 partes. Se eu vivesse na época com o Lucas, lá nos dias de Abraão, e eu fosse fazer um pacto com ele, nós tínhamos que trazer animais, Lucas. E diante de algumas testemunhas, os animais seriam imolados e as metades ficariam as partes reservadas, uma parte para você e uma para mim. O sangue estaria ali. E eu diria em aliança com você, se você quebrar a aliança, você vai morrer. Se eu quebrar a aliança, eu vou morrer. Se alguém atacar você, eu vou te defender. Se alguém sequestrar o teu filho, eu vou te defender. Se alguém sequestrar a minha filha, você vai me defender. Deus está colocando o nome dele em risco, fazendo uma aliança com Abraão que pode falhar. Mas nós temos um mistério aqui. Ele providencia os animais. Ele corta as metades. Ele deixa as metades do animal. E de repente, eu espero que não seja agora, tem horas que a gente está sentado na igreja, dá um sono. Se o pastor falar baixinho, bem devagar, o irmão vai dormir no quarto sono. Eu não sei o que aconteceu, mas esse sono foi de Deus. Abraão dorme. Diz a Bíblia, no versículo 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, no sonho, no sono, sabe com posteridade, verso 13, que a tua posteridade, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Deus está falando do Egito. Hello? Não existia nem Isaac ainda. Alô? Não existia nem Jacó ainda. Alô? Não existia nem José. Alô? Não existia Moisés. Deus está dizendo, a tua posteridade vai ficar no Egito 400 anos. Depois de 400 anos eu vou tirar a tua descendência. Eles irão para uma nação. E tudo isso está acontecendo no sonho. Deus está falando do mistério de algo que vai acontecer com a descendência de Abraão. E ele diz, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Isso vai acontecer lá no livro de Êxodo, na hora que eles saem, que Faraó, furioso, depois de ter perdido o seu primogênito na morte da última praga. E diz o versículo agora 16, na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Versículo 15, tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em ditosa velhice. E de repente no verso 17 é o melhor. Vamos lembrar da aliança, eu falei de mim, de Lucas. As 2 metades representam a mim e a minha vida e o Lucas. Entretanto, aqui representam as 2 metades de Abraão e Deus. Mas Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Ele vai jurar a Abraão, mas Abraão é falho. Abraão vem a transgredir, mas Abraão dormiu. Quando ele acorda, ele vê Deus Pai e Deus Filho tomando o lugar de Abraão para mostrar que na nova aliança, Deus Filho tomaria o lugar do Lucas, tomaria o lugar do Fernando e morreria na cruz por todos nós. Pelos eleitos. E diz o capítulo 15, agora, acompanhem comigo, versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, ele acorda do sono. E o que é que ele vê? Vamos ler? Um fogareiro fumegante. Deixa eu fazer uma pergunta. Pare aí. Quem é o fogareiro? Qual foi a experiência que Moisés teve quando ele viu Deus falando com ele na sarça ardente? Fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés? Que o fogo não queimava a sarça, não destruía a sarça.
Mas Deus estava ali se revelando a ele na sarça ardente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como foi que Deus guiou Israel no deserto quando saíram do Egito durante a noite? Temperatura de 50 graus, nós pegamos no Egito, 50 graus. De noite, a temperatura cai, às vezes, para 10 graus. Tem que ter coluna de fogo, guiando eles no deserto, aquecendo, iluminando, porque é um deserto imenso. Pega o deserto ali do norte da África, naquele cinturão, onde tem ali o deserto do Saara. Como é que você atravessa aquilo ali? Apenas areia, de noite. Onde é que vai ter fim? Nunca. São quilômetros e quilômetros. Pois bem, ele vê o fogareiro fumegante, que é Deus Pai, e ele vê agora no versículo 17, vamos ler juntos, uma tocha de fogo. O salmista no Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, sim, porque a lâmpada é Jesus, a palavra de Deus, a tocha, o fogo, a tocha de fogo que passou, leiam comigo 17, entre aqueles pedaços. A aliança está feita, irmãos. A aliança está ratificada. Abraão, enquanto dormia, Abraão, enquanto descansava, Deus providenciou o Cordeiro de Deus para estar junto com Deus Pai, ratificando a aliança, e o Deus Filho substituiu Abraão. Porque na nova aliança, Deus Filho viria em carne e tomaria o meu lugar e o seu lugar para a aliança ser selada e jamais quebrada. Você entendeu o mistério? Você entendeu esse tesouro? E aí ele diz, vamos ler juntos? E depois que Deus fez isso, depois que ele passeou entre as metades, vamos ler em voz alta o verso 18, e naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Depois do pacto, ele confirma a aliança. E agora no capítulo 22, né? Tudo isso é a história de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, e no capítulo 22 é essa beleza que nós encontramos aqui, de que Deus jura a Abraão e diz, agora eu posso contar com você. De ti eu trarei um descendente que abençoará todas as nações da terra. Existe um mistério de Deus, e eu acho que até por conta disso que os homens criaram essa tendência de ficar muito preocupado com a virada de cada milênio. Há um livro, uma coleção de história da USP que eu li na época, de que sobre algumas passagens da humanidade, principalmente pelo milênio, virada. Nós enfrentamos aqui no ano de 99 o bug do milênio, aquele medo dos 2 dígitos, né, por conta dos 2 zeros, quando as máquinas, os computadores seriam alterados porque entraríamos no século 21. Mas quem nunca ouviu aquele adágio popular, 1000 chegarás, 2000 não passarás? Estão lembrados? Eu era criança, eu disse, ai meu Deus, vai chegar no ano 2000, como é que a gente vai chegar? Vai passar na década de 70, quando eu nasci. Então, a humanidade sempre teve isso. Agora, veja que mistério. Há 4.000 anos atrás, 4.000 anos, Deus mandou Abraão ir ao Monte Moriá. 1000 anos depois, ou seja, 3.000 anos atrás, Davi comprou a eira de Araúna, no Monte Moriá. Assim que Davi morreu, Salomão construiu o templo no mesmo lugar que Abraão havia visitado no Monte Moriá, que Davi havia comprado. E agora vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 3. Pastor Felipe já nos falou sobre isso, mas eu quero lembrar, porque foi neste templo de Jerusalém que Babilônia destruiu no ano 586, que Zorobabel e Esdras reconstruíram. E Herodes ampliou. Nesse mesmo lugar, 1000 anos depois que Abraão estava no monte, Davi compra, Salomão constrói o templo. E 1000 anos depois que Davi e Salomão constrói o templo, 1000 anos depois, Jesus entra
no templo. Ele passeia no templo. Ele olha para aquele templo, como foi dito hoje pelo pastor Felipe na Santa Ceia, que o véu foi rasgado, as cortinas, existem historiadores judeus que mostram livros com figuras belíssimas, né? São desenhos muito bem pintados de como era o templo de Jerusalém. Jesus passeia naquele templo, em Jerusalém, e diz, em João 2, 19 e 20, destruirei esse templo, e depois de 3 dias, levantarei esse templo. Os fariseus ficaram furiosos e disseram, Herodes levou 46 anos para reconstruir esse templo, e tu estás nos dizendo que vai destruir e levantá-lo em 3 dias. Mas João escreveu no seu apontamento, ele se referia ao templo do seu santuário, o corpo de Cristo na terra, a igreja. Quem ouviu a pregação do pastor Felipe, nos 2 domingos que eu estive ausente, vocês devem ter visto as pedras que vieram de países vizinhos, madeira. Meus irmãos, a pedra do Muro de Lamentações me assusta. Quando você visita a pirâmide do Egito, as pirâmides, é assustador ver o tamanho daquelas pedras. Eu me senti um nanico com aquelas pedras. Mas o Muro das Lamentações, aquelas pedras são espetaculares. Diz a Bíblia no livro de Crônicas, no tempo de Salomão, que as pedras chegavam em Jerusalém, olha que lindo, elas chegavam já trabalhadas, lapidadas, no formato idôneo para todas as pedras, o mesmo padrão, e tem uma ferramenta em Crônicas e em Reis que afirma da mesma forma, nos 2 textos, não se ouvia som de martelo nas pedras em Jerusalém. As pedras foram trazidas das pedreiras, não de pedreira daqui da região, mas das pedreiras. E essas pedras que foram trabalhadas, lapidadas, elas chegavam no ponto e no padrão. Era somente colocar pedra sobre pedra. Aquele templo foi algo muito simbólico e proposital. Nações do mundo inteiro, diz a Bíblia, subiram a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. O templo foi construído para que Deus manifestasse a sua glória e dali daquele templo a sabedoria dos oráculos de Deus, das Escrituras Sagradas, dos escritos de Salomão, de Provérbios e Eclesiastes, fossem proferidos pelos oráculos, pelo próprio Salomão, e as nações se quedavam e se encantavam de ver naquele templo a grandeza e a glória e a sabedoria de Deus. Mas um dia, a humanidade pervertida e depravada, inclusive nós, com a nossa natureza caída, inverteu os valores. Jeremias, capítulo 7, vai nos dizer que Deus jurou a Jeremias, eu vou destruir o templo. Eu não quero mais esse templo. Parem de dizer templo do Senhor, porque eu vou destruir esse templo. Isso foi assustador para os judeus daquela época. E dizem as Sagradas Escrituras, que eles foram levados para a Babilônia. Há 15 dias atrás, os judeus celebraram a destruição do templo de Jerusalém e eles choram até hoje pelos 2 momentos que o templo de Salomão fora destruído. No ano 586, antes de Cristo, por Babilônia, e no ano 70, depois de Cristo, pelo general Tito do Império Romano. E esse templo foi destruído e nunca mais construído a partir do ano 70. Visitar Jerusalém hoje, nos arredores do Muro das Lamentações, nós vamos encontrar os móveis do tabernáculo, do templo, já preparados. O candelabro de ouro maciço já está protegido. Eu não sei se aquele vidro é contra a prova de bala, porque eu falei, meu Deus, nós tiramos foto, mas é um candelabro de ouro maciço. É lógico que o bairro é judaico, mas mesmo assim é protegido com prova de bala, e até eu acho de míssil, porque está protegido ali de uma boa vidraça. Ele tem os móveis, mas os judeus se esqueceram das profecias de Oséias. Oséias disse que viriam dias
em que Israel ficaria sem templo, sem sacerdócio, sem éfode, vestimenta sacerdotal, haveria um hiato. E eles não teriam mais o templo. Roma destrói o templo, mas Jesus instaurou um novo tempo para um novo templo. E esse templo é a igreja de Cristo. E assim como nos dias de Salomão, as pedras foram trazidas de nações estrangeiras, eu quero lembrar a igreja que a igreja é formada de pedras vivas, extraídas das pedreiras de todas as nações da terra. E Pedro, o apóstolo, e era um judeu muito simples, não era o grande apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola que eu e você, capítulo 2, versos 5 e 9 da sua carta, da sua primeira epístola, que nós somos as pedras vivas edificadas. E são essas pedras, esse lugar, esse templo que não é mais em Jerusalém, não é mais no Monte Gerizim, que Jesus falou à mulher samaritana, já chegou em que Deus será adorado em espírito e em verdade. E quando estas pedras se reúnem, não importa o lugar geográfico, elas celebram o Cordeiro de Deus, que um dia compareceu no templo em Jerusalém, como ovelha muda para o matadouro. Veja, por exemplo, segundo o livro de Crônicas, vamos abrir e finalizar com ele, no capítulo de Crônicas 3, segundo Crônicas 3, o autor que possivelmente tenha sido Esdras, o escriba que escreveu, o autor desse livro, capítulo 3, segundo livro de Crônicas, que nós já estudamos aqui, mas eu quero relembrar nesta Santa Ceia, versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Aonde, igreja? Aonde, igreja? No Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu lugar. E é bom lembrar que ele apareceu a Davi 1000 anos depois que ele apareceu a Abraão, no mesmo lugar. E 1000 anos após Davi, o Cordeiro entra no mesmo lugar. Meus queridos, eu finalizaria com uma palavra muito importante. Desde a minha conversão, eu sempre me apaixonei pela soberania de Deus. Quando você olhar para o Muro das Lamentações, ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre o muro, é algo que me chama a atenção, sem nenhuma religiosidade, porque Deus não está mais preso ali. Por que se chama Lamentações? Porque eles lamentam não terem mais o templo. As mulheres não têm o privilégio que nós homens temos de entrar na lateral, porque ali funciona uma sinagoga. E das 2 vezes que eu entrei naquele lugar, dá uma tristeza, porque eles estão de preto, cantando o livro de Salmos de Davi, chorando e desejando o templo. E é muito interessante, eu não sei, além dos meus traços, né, étnicos e físicos que eu tenho, parece que eu sou mais um indiano pelo meu traço, né? Eles ficam olhando para as pessoas que são gentias. Eles olham assim para você, como quem diz que nós não somos nada. E olham porque nós estamos de calça jeans e eles estão de luto, de preto, da cabeça aos pés. E da última viagem que fizemos, eu olhei pelos olhinhos deles, de cada um, e ficamos ali mais ou menos uma meia hora, eu e o Jeff, esposo da Silvana, e eles olhavam, e eu olhava, e eu orava em português, eles não entendiam nada, orando para que Deus remova o véu de sobre os seus olhos. O que eles não sabem, que só Deus pode revelar a eles, é que o templo novo se chama a Igreja do Deus Vivo. Mas olha que interessante, em novembro de 1947, a nação de Israel ressuscitou e no dia 14 de maio de 1948 surgia o Estado de Israel. Cumpriu-se a profecia de Isaías, capítulo 65, quando diz, poder-se-ia fazer uma nação em um só dia? E Deus responde, sim, eu farei uma nação surgir em um só dia. A nação se levanta, mas Jerusalém pertence ao mandato britânico. Jerusalém é uma cidade até hoje ela não é mais a capital de Israel, porque
a dona ONU mudou. É até perigoso falar dona ONU, porque daqui a pouco pode bloquear, mas não vai não, em nome de Jesus. Que hoje em dia tudo está derrubando e caindo e bloqueando. Não podemos falar nada. Mas ela impede a cidade de Jerusalém, não reconhece Jerusalém como capital, mas na guerra de 67, que os judeus enfrentaram, sobre o ataque de nações aliadas para tentar tomar territórios de Israel, e depois em 1980, Jerusalém, por obrigatoriedade da ONU, perde de ser a capital de Israel, e até hoje, apenas com exceção do Trump, que conseguiu voltar à embaixada, porque reconhece que a capital do Estado de Israel não é Tel Aviv, mas é Jerusalém, a eterna capital. O que vai acontecer nesse comentário que eu estou fazendo é que os judeus estão na terra de Israel. Eles têm direito a alguns bairros em Jerusalém, mas é interessante. Eles não podem ter acesso à planície, onde no passado o templo foi construído. Naquela planície onde o templo foi construído, está hoje a mesquita de Omar, que foi criada na Idade Média. Por incrível que pareça, eles voltaram para a terra. Eles estão na cidade de Jerusalém. Eles têm domínio sobre bairros de Jerusalém, mas eles não conseguem entrar, até hoje, no local onde o templo fora construído. Você não acredita que isso seja um ato soberano de Deus, de que Deus já estabeleceu há 2000 anos que o templo seria destruído e um outro templo seria erguido, a igreja de Cristo na terra. E o que a igreja celebra? O Cordeiro de Deus, o último, perfeito e completo sacrifício. Eu finalizo e convido você a ficar de pé, abrindo a carta aos Hebreus. Vamos fazer a leitura rapidamente, para que você entenda que lá no templo, assim como os animais eram sacrificados, todos os dias, o autor de Hebreus vai nos dizer, vamos abrir, no capítulo de número 10. O autor de Hebreus diz no versículo de número 1. Ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem cordeiros aonde? No templo. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, leiam, remova pecados. Mas no versículo 12 ele dá a resposta para nós. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, aleluia, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 14, porque, juntos, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele foi a oferta, o ofertante, o altar. E o autor de Hebreus diz que é o último perfeito e completo sacrifício. No templo de Salomão, todos os anos, cordeiros eram imolados. No templo do Deus vivo, a igreja, ela se reúne, as pedras vivas, e quando elas se reúnem, elas celebram, dizendo, digno é o Cordeiro de Deus, que com o seu sangue, único e perfeito sacrifício, comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos, tribos, etnias e nações. Esse é o cântico que vamos cantar por toda a eternidade. Digno é o Cordeiro. O ministério de louvor vai chegar, vamos cantar rapidamente. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Vamos encerrar
E a Gisele vai nos ajudar, ministério. Rapidamente, vamos pegar o corinho digno. Digno é o Senhor. Olha como Ele é soberano. Sobre o trono está. Soberano. Soberano Criador. Vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos ao som desta melodia por tão grande salvação. Muito obrigado pelo Cordeiro de Deus, muito obrigado por esta revelação progressiva nas Sagradas Escrituras no Velho Testamento, apontando para o perfeito sacrifício. Digno é o Cordeiro de Deus. Estamos aqui redimidos, lavados, santificados, mas há uma multidão aí fora que o Senhor haverá de conquistar. Atraí-los com o teu amor e magnetismo divino, totalizando o teu povo, a tua nação santa, o teu povo eleito, a tua propriedade exclusiva. Não mais em Jerusalém, não mais em Gerizim, no monte onde os samaritanos adoravam, mas em todas as nações da terra haverá uma descendência incontável, como a areia do mar, como as estrelas dos céus, porque o Senhor jurou a Abraão que o teu descendente viria e abençoaria. Estamos aqui agradecendo por tão grande salvação. Que o nosso coração seja mais fervoroso, decidido a amar ao Senhor e caminhar com o Senhor, assim como Abraão caminhou contigo nessa grande jornada de fé. Fortalece-nos e leva-nos na tua doce presença para os nossos lares, e que o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo e a graça maravilhosa de Cristo Jesus permaneçam sobre todos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.